Você sabe o que é a proibição das decisões surpresa? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática. Isso de uma forma descomplicada. Se inscreva logo no canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações sempre que nós lançarmos um vídeo novo com conteúdo jurídico. E na pílula jurídica de hoje, nós vamos falar sobre a proibição das decisões surpresa. Para falarmos da vedação às decisões surpresa, primeiro precisamos compreender o que é o princípio do contraditório. O princípio do contraditório ele está profundamente ligado ao princípio do devido processo legal. E pelo princípio do contraditório se tem que a todas as partes do processo, e não apenas ao réu, é dado o direito de intervir, de atuar no processo, de se manifestar sobre os acontecimentos, sobre o que a outra parte diz. Isso é o princípio do contraditório. O princípio do contraditório ele traz como três vertentes, três óticas, a situação da reação, a situação da participação e a situação da influência. Quando olhamos o contraditório pelo aspecto da reação, significa que é dado às partes o direito de se contrapor, de se opor às questões processuais, às alegações que a outra parte faz. Quando nós olhamos o aspecto da participação, significa que deve ser permitido às partes acompanhar o processo, serem intimadas dos atos processuais, se manifestarem sobre as questões colocadas, terem direito, inclusive, a recorrer de decisões proferidas no curso do processo. Isso é inerente à participação. O pedido de produção de prova também está relacionado a essa vertente da participação, que é uma parte do contraditório. E o que seria a questão da influência? E esse ponto do prisma da influência no contraditório é que nos interessa para discutir sobre a vedação às decisões surpresa. Entende-se por influência a possibilidade, o direito das partes influírem na decisão do juiz. E essa influência, lógico, não é influência negativa, e sim a influência processual. Ou seja, cada parte vai apresentar para o juiz os seus fatos e as suas teses jurídicas, para que o juiz, analisando os fatos e as teses jurídicas apresentadas, construa a solução jurídica, construa a lei dita pelo Estado juiz para aquele processo, para aquelas partes. Quando nós, então, temos a questão da influência, o prisma da influência dentro do contraditório, é o direito que as partes possuem de, a todo momento, elas municiarem o Poder Judiciário de informações fáticas e jurídicas para que o Poder Judiciário construa a melhor solução, a melhor resposta para aquele caso colocado ao Estado juiz. Esse princípio ele ficou bem externado com a questão da vedação das decisões surpresa, que está previsto no artigo 10 do nosso Código de Processo Civil. Vamos conhecer esse artigo? O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O artigo 10, então, traz para nós a dimensão material do princípio do contraditório. O poder de influência representa essa dimensão material, a dimensão concreta do princípio do contraditório. E significa, como diz o dispositivo, que o judiciário, em qualquer grau de jurisdição, ou seja, não só na primeira instância, na segunda, nos tribunais superiores, não pode decidir com base em argumento que as partes não puderam debater, que as partes não apresentaram, ainda que a matéria seja
conhecida de ofício. Por isso que o juiz, por exemplo, quando ele identifica lá a possibilidade da ocorrência da prescrição intercorrente lá na execução, ele tem que intimar as partes para se manifestarem. Atenção, isso é justamente a concretização do prisma da influência que faz parte do contraditório. O juiz, então, ele tem que ouvir a parte antes de se manifestar sobre a prescrição. Vemos assim que o artigo 10 ele traz em si a concretude do contraditório e do prisma da influência, já que ele deixa claro para o Poder Judiciário que toda vez que o Poder Judiciário for decidir uma questão e o fundamento que ele está encontrando para resolver a questão não foi debatido pelas partes nos autos, ele tem que oportunizar esse debate sobre esse fundamento antes de proferir a sua decisão. Uma pergunta que fica é: o que são fundamentos? E devemos entender a melhor interpretação doutrinária sobre esses fundamentos é que esse termo ele engloba tanto as questões fáticas quanto as questões jurídicas sobre as quais o Poder Judiciário se debruça para decidir uma causa. Por isso, as questões fáticas provavelmente já vão estar ali instrumentalizadas no processo. Por isso, quando uma parte traz um documento, junto ao documento, no processo, um documento novo, o juiz tem que ouvir a outra parte, justamente dando essa oportunidade de permitir que aquele fundamento, se for utilizado, ele não caracterize a decisão como uma decisão surpresa, já que o artigo 10 proíbe as decisões surpresa. E o mesmo vale com argumentos jurídicos, fundamentos jurídicos. Se o juiz, o Estado juiz, seja em qualquer grau de jurisdição, ele identifica um fundamento jurídico que é mais adequado ao caso, mas esse fundamento não foi objeto de debate, não foi trazido pelas partes, se ele, ao estudar o processo, identificou esse fundamento, ele precisa questionar as partes para que elas se manifestem. E como isso vai acontecer? Por um mero despacho, o juiz vai dizer: olha, eu percebo aqui que essa questão pode ser melhor resolvida, por exemplo, com base no determinado contrato de comodato, no comodato que está lá no Código Civil. Gostaria que as partes se manifestassem sobre a aplicação do comodato a esse objeto aqui, ou objeto desse processo. Então, o que vai acontecer? As partes vão ali se manifestar sobre um assunto que antes não tinha sido apresentado por elas, nem por autor e nem pelo réu. Por isso, a vetação às decisões surpresa é um importante mecanismo para garantir o contraditório e o devido processo legal, já que as partes vão ter a segurança de discutirem, de apresentarem suas óticas, seus pensamentos a respeito das matérias que são colocadas ao Estado juiz para ele poder decidir um caso concreto. Dessa forma, as partes terão a oportunidade de contrapor argumentos. E, por outro lado, para o Poder Judiciário, isso também reserva uma segurança na hora de decidir, já que as questões apresentadas ou aquele pensamento, aquele fundamento que foi apresentado e que não tinha sido discutido antes, ele vai ser debatido pelas partes e o Poder Judiciário, o juiz ou os tribunais vão poder analisar com mais cautela, com mais ponderação aqueles argumentos e proferir a decisão mais justa e mais adequada para o caso. Por outro lado, a inobservância desse princípio, ou seja, da vetação às decisões surpresa, gera a nulidade da decisão. Por isso que precisamos ter mais atenção, quando eu digo precisamos, todos os operadores do direito, não só os magistrados, mas também advogados, Ministério Público, precisamos estar atentos a isso, para que, de repente, o juiz não profira uma decisão e essa decisão, ainda que favorável a nós, ela tenha depois que ser refeita, já que ela vai ser anulada porque não observou essa questão da discussão sobre a possibilidade do contraditório em relação a um argumento. E aí ele entra também junto o princípio
da cooperação. É importante os advogados, eu já peguei alguns processos que os advogados fazem isso. Eles alertam, juiz, tem uma situação aqui que não foi adequadamente debatida e creio que esse ponto mereça atenção. Será que o senhor pode ter uma outra parte para se manifestar, para evitar justamente a violação do artigo 10? E eu acolho ali a manifestação e dou ali a oportunidade de outra parte se manifestar sobre aquilo, ainda que eu não vá utilizar aquele argumento ou aquele fundamento. Mas eu entendo que é importante evitar a decisão surpresa, porque vai que aquele argumento, aquele documento ou aquele fundamento que foi apresentado, ele passe a integrar ali o fundamento da minha decisão, da minha sentença. Minha sentença vai estar inclinada de vício porque eu não oportunizei a outra parte em se manifestar. Resumindo, quando falamos da proibição das decisões surpresa, significa que, ao Estado juiz, ele não pode proferir decisões sem que todos os argumentos e fundamentos tenham sido oportunizados ao debate pelas partes. E assim, ainda que se vislumbre, seja no primeiro grau ou em qualquer outro grau de jurisdição, se vislumbre a possibilidade de um fundamento que não foi objeto de debate, deve sim o Estado juiz oportunizar que as partes tragam seus pontos de vista, seus argumentos sobre aquele fundamento. Essa é a nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre o tema, deixe sua pergunta aqui nos comentários e nos ajude a produzir as pílulas jurídicas. Deixe também nos comentários sua sugestão de tema para uma próxima pílula jurídica. Peço que curta, comente, compartilhe, faça com que essa informação, com esse conhecimento, seja difundido, seja oportunizado a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.